Jesus Cristo. Nós estamos felizes por tudo aquilo que Deus tem feito na vida da sua igreja. Os irmãos que têm participado sempre de forma fiel com os dízimos e ofertas, talvez possam ter visto, algumas mudanças na hora do Pix, que apareceu o nome de outro banco. É porque nós estamos usando agora o banco Sicoob. Esse banco, para a pessoa jurídica como igreja, ele não cobra taxa nos Pix. Imaginem todos os Pix que nós fazemos, pagando boletos, transferências, a igreja pagando durante o ano inteiro. Então, para melhorar o andamento administrativo e financeiro, nós estamos agora utilizando também este banco Sicoob. Então, alguns irmãos que olharem na hora de fazer ali a entrega dos dízimos e ofertas, não fiquem assustados, porque de fato é o banco Sicoob. E Deus tem feito grandes coisas na vida dessa igreja. Nós temos avançado, nós temos trabalhado, vidas estão se rendendo aos pés de Cristo, e isso para mim é maravilhoso. Também nós louvamos a Deus pela vida das mulheres dessa igreja. Parabéns a todas as irmãs. Ontem tivemos ali na Rua Teresa algumas irmãs vestidas de Agar. E eu falei que o Oriente Médio apareceu ontem aqui na Rua Teresa. E elas com muita alegria convidando outras mulheres para dia 15 estarem aqui adorando ao Senhor e poder falar do Deus que vê, o Deus que conhece a nossa dor, o Deus que sabe das nossas aflições, é o Deus da nossa vida, é o Deus dessa igreja. Que Deus abençoe poderosamente a todas as irmãs que estão envolvidas. Não sei se está funcionando agora, né? Está ligado agora, né? Alô, som. Está ligado. Som, 1, 2, A. Alô, som, 1, 2, A. Som. Não tem problema não. Vai usando esse aqui por enquanto, né? E Deus tem usado as irmãs aqui para trabalhar com muito carinho. Nós oramos pelas esposas de pastores que são da nossa igreja, e nós temos tido essa alegria de ver uma igreja que tem bastante esposa de pastores, pastor também, eu louvo a Deus por isso. Mas me parece que, eu não sei se o pastor José Carlos também está aqui presente, né? Ah, está aqui, a sua esposa está aí hoje? Não, né? Não, né? Também nós temos aqui do pastor Josué, irmã Jaqueline, né? Não sei se ela está aqui também. Ou seja, Deus tem nos dado, está lá atrás, né? Deus tem nos dado a alegria de ter bastante irmãs que têm o seu esposo como pastor, chamado pelo Senhor. E eu, em destaque, louvo a Deus pela vida da minha esposa e pelo carinho que esta igreja tem demonstrado à vida dela. Há 22 anos no ministério pastoral. Se eu estou aqui hoje pregando a palavra de Deus, é porque eu tenho alguém que me dá suporte, que ora por mim, que muitas vezes ela me dá conselhos, né? Além de eu também falar, mas é mais ela que me aconselha, né? É uma mulher que tem me abençoado nesses anos, e eu tenho louvado a Deus por tudo, pelos incentivos, pela parceria. E se não fosse o seu apoio, a sua vida, eu não poderia estar aqui pregando a palavra do Senhor. Por isso eu quero dizer o quanto eu te amo e o quanto eu desejo que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Porque quem está na frente de batalha no ministério pastoral, né, irmã Rosane? Cadê a irmã Rosane, né? Sabe exatamente o que é isso, né? As outras esposas de pastores que estão aqui sabem o que é o dia a dia do ministério pastoral. Ter marido que não tem, porque o marido está, mas não está. Está sempre ocupado, está sempre atendendo, está sempre ao telefone, está sempre saindo, e tem que ter realmente muita paciência. Eu pergunto às irmãs aqui, vocês estão dispostas a dividir o seu marido com um monte de gente? Realmente não é fácil, mas é a graça de Deus que sustenta, é a graça de Deus que está sempre fortalecendo. Então, ore pela vida da minha esposa, ore porque ela é um presente de Deus na minha vida, e o pastor Wellington só poderá exercer o ministério com excelência nesta igreja, pela direção de Deus e pela sustentabilidade de alguém que está sempre ao seu lado, o apoiando e o amando. E este alguém, pela graça de Deus, eu tenho. Se chama Elciane Braga Duarte Valderhelm. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, no Santo Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Acho que não vai funcionar, né? Lucas 7, versículo 11. Lucas 7, verso 11 é o texto que nós vamos ler nesta manhã. A palavra do nosso Deus assim nos ensina. Evangelho de Lucas, o médico amado, capítulo 7, a partir do verso 11. Pouco depois, seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim. E iam com ele seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva.
e com ela ia uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E então, chegando-se, tocou no esquife, e quando pararam, os que o levavam, disse: moço, a ti te digo, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar, e então Jesus o entregou à sua mãe. O medo se apoderou de todos, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. E correu a notícia disto por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar. Obrigado, Jesus. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Reconhecemos que a tua palavra lida e explicada é o Senhor falando diretamente aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos como igreja de, num domingo pela manhã, poder ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz, e que possamos sair daqui, ó Deus, não só cheios da tua palavra, mas prontos a praticá-la em nosso viver diário. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento em tuas mãos, para que a honra, a glória, o domínio e o poder sejam dados tão somente ao nome de Cristo. E é neste nome que eu oro, a razão da nossa vida, Jesus Cristo. Amém. Muitas histórias são faladas a respeito da origem do Dia da Mulher, já que ontem celebramos isso, já que esta semana também a Convenção Batista Brasileira deu ênfase no Dia da Esposa do Pastor. Nós entendemos que a mais concreta que tem sido reconhecida foi daquela que no dia 25 de março de 1911, quando houve um incêndio numa fábrica em Nova York, vitimando 146 pessoas, e das quais 125 eram mulheres e 21 eram homens. As causas desse incêndio foram por causa das péssimas instalações elétricas. E no momento do incêndio, o que sempre chamou a atenção é que as portas daquela fábrica estavam trancadas e ninguém entendeu o porquê. Mas após este incidente terrível, mais mulheres se uniram em prol dessa classe trabalhista feminista. Ou seja, elas estavam lutando pelos direitos também de trabalhar e receber um salário justo, tendo dignidade, direitos humanos para exercer uma profissão e poder trazer sustento também para o seu lar. E com o passar dos anos, muito foi debatido, mas somente em 1975, através de um decreto, foi oficializada a luta das mulheres pela ONU, Organização das Nações Unidas, e ali se oficializou no mundo o Dia Internacional da Mulher. O que me chama a atenção em todas as histórias é que sempre pessoas precisam morrer para que alguém tome alguma providência. E nesse caso, mulheres morreram, homens morreram, para que a sociedade pudesse reconhecer que as mulheres também poderiam ter direito a ter o salário digno e justo. E quando a gente olha para a história do porquê do Dia Internacional da Mulher, nós começamos a ver que a palavra de Deus também nos ensina o quanto a mulher foi importante, é importante para Jesus Cristo. E meus queridos irmãos e queridas irmãs, a Bíblia relata que Jesus sempre deu, como dá ainda hoje, muita importância para as mulheres. Aliás, quando nós olhamos no Novo Testamento, foram as mulheres que sustentaram financeiramente o ministério de Jesus terreno por 3 anos. Vocês sabiam disso? Elas ajudavam com dinheiro para que Jesus pudesse trabalhar com seus discípulos, anunciando o reino de Deus. Pastor, eu nunca vi isso na Bíblia. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 8, versículo 3. Olha o que diz ali. Evangelho de Lucas, o médico amado, capítulo 8, versículo 3. Joana, esposa de Cusa, administrador de quem? De Herodes. Susana, não é esposa do Henrique, mas é outra Susana. E muitas outras fizeram o que com Jesus? Contribuíram com seus próprios bens para o sustento de quem? De Jesus e seus
discípulos. Logo, essas mulheres no Novo Testamento foram fiéis com os seus bens ao Senhor. Vocês conseguem imaginar o amor que elas tinham para com Jesus e a obra de evangelização? Aliás, meus irmãos, quando a gente olha o Novo Testamento, as mulheres foram aquelas que ficaram aos pés de Jesus lá na cruz. Cadê os discípulos de Jesus? Tirando João, o apóstolo amado, os outros fugiram, e somente as mulheres estavam ali. João 19, 25. Olha na sua Bíblia, por gentileza. João 19, verso 25, diz assim: perto da cruz estavam quem? Maria, a mãe de Jesus, não é isso? A irmã dela, a outra Maria, esposa de quem? De Clopas, e Maria Madalena, ou seja, mulheres que estavam de frente à cruz de Cristo e o Cristo daquela cruz. Isso para mim é tremendo ver o quanto as mulheres trabalharam. Se vocês olharem e relembrarem, foi uma mulher que viu Jesus ressurreto antes de todos. E nós encontramos isso em João, capítulo 20, verso 11 a 18. Eu não estou desmerecendo o papel do homem, porque a mulher, a Bíblia diz que ela é auxiliadora, submissa, mas as mulheres no Novo Testamento foram instrumentos poderosos de Deus também na obra de evangelização. Portanto, minhas irmãs, durante o meu ministério pastoral, eu vejo que sempre as mulheres estiveram ali prontas para ajudar, para orar, para se envolver com o reino do Senhor, pelo amor que tem com a obra do Senhor. E quando nós olhamos agora o contexto do texto que lemos de Lucas 7, aqui nos revela Jesus no início do seu ministério terreno. E ele estava vivendo um momento muito paradoxal no seu ministério, porque ora Jesus estava com uma multidão alegre, e ora Jesus estava com pessoas em pranto. Ora Jesus estava numa festa de casamento, e ora ele estava no funeral. E um dos acontecimentos recentes ao contexto desse texto de Lucas 7 é que houve uma cura do servo do centurião em Cafarnaum, um homem que estava à beira da morte. E o seu senhor, o centurião, ele estava aos pés de Jesus fazendo o quê? Clamando a Jesus por ajuda, para que Jesus pudesse curar o seu servo. E o texto vai nos ensinar, se você ler nos versículos anteriores, Lucas 7, de 1 a 10, que mesmo à distância, Jesus curou aquele servo. Irmãos, aquilo impactou a vida, não só do centurião, mas de toda a comunidade, que começou a glorificar a Deus, porque viram que Jesus de fato era poderoso. Então o texto que nós lemos agora, de Lucas 7, verso 11, é a continuação dessa história, aonde nos revela que era de lá que Jesus estava vindo, de Cafarnaum. E meus irmãos, Cafarnaum é uma cidade mencionada muitas vezes na Bíblia. Aliás, Cafarnaum se transformou no quartel-general de Jesus Cristo durante o seu ministério terreno. Jesus entrou, Jesus saiu muitas vezes dessa cidade, e ela fica de frente para o mar de Genezaré, lago da Galileia ou mar da Galileia. Só que, queridos, Jesus, de uma forma inusitada, enquanto tudo isso estava acontecendo, as pessoas estavam assustadas diante de tamanho poder. Jesus de repente para, ele dá uma revisão na sua agenda, e todos ficaram olhando, mas para onde ele está indo agora? Ele não continuou, ele não vai seguindo o caminho pela lógica que ele deveria seguir em direção à Judéia, mas diz que ele para, e ele vai para uma cidade, praticamente uma vila, que estava na montanha, chamada Naim. E meus irmãos, é bom ressaltar que Naim em hebraico significa a bela. Naim em hebraico significa a graciosa. Quando eu era pequeno, eu lembro perfeitamente o pastor pregando, e ele falava da viúva de Naim, e eu ficava assim, coitado de Naim, já morreu Naim, né? Eu achava que Naim era o esposo dela que tinha morrido. Olha só como que é a percepção da criança, né? A cidade de Naim tem este significado, a bela, a graciosa. Irmãos, Naim era, como ainda é, uma vila construída ali próximo ao Monte Hermon, ou seja, lá no sudeste de Nazaré. E Naim está situada naquela região de Sunem. Se os irmãos se lembram,
Sunem, onde viveu a Sunamita, uma figura muito conhecida por nós no Antigo Testamento, que está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. E hoje, ainda existe uma pequena vila, com apenas 34 casas reconstruídas sobre a antiga Naim. Acredita-se que hoje, lá nesta vila de Naim, more cerca de, no máximo, 200 pessoas. Uma vila sem nenhuma expressão para aquela região. Mas diz o texto de Lucas 7, que uma grande multidão acompanhava Jesus. E Jesus decide ir então para aquela montanha, para a cidade de Naim. E alguns então estavam acompanhando Jesus desde Cafarnaum. E os irmãos sabem quantos quilômetros era de Cafarnaum até chegar em Naim? Provavelmente 54 quilômetros. Vocês conseguem imaginar seguir alguém por 54 quilômetros, num lugar árido, num lugar seco, e de repente sem a expectativa do que fazer, do que comer, e como e onde passar a noite? E o que é interessante, que aquela multidão seguiu Jesus porque viu que Jesus era alguém especial. E o que me chama a atenção é que muitos foram se juntando ao grupo à medida que Jesus ia passando pelas aldeias, e as pessoas iam vendo em Jesus o poder de Deus. A fala de Jesus impactava os corações. E a cada passo que Jesus dava, a multidão chegava próximo a Jesus, ficavam exultantes, era uma multidão celebrante, era uma multidão que dava glória a Deus o tempo todo. E as pessoas se aproximavam de Jesus, porque começaram a ouvir palavras doces, amáveis, que brotavam dos seus lábios. E nesse trajeto, paralíticos, cegos, mudos, surdos, todos eram trazidos para serem curados por Jesus. E meus queridos irmãos e irmãs, essa multidão que estava com Jesus era uma multidão que estava vibrante, celebrante, cheio de alegria, porque era uma multidão que estava experimentando presencialmente do poder de Jesus. E eu pergunto à igreja, quem não ficaria tão eufórico assim ao acompanhar esta multidão, testemunhando milagres na sua frente? Com certeza nós iríamos ficar assim também. Porque na verdade, meus irmãos, é muito mais fácil ser feliz em ambientes de boas notícias do que no ambiente de más notícias, não é mesmo? Foi nesse clima de alegria, foi nesse clima de vitória, clima de celebração, que Jesus se aproximou desta pequena cidadela chamada Naim. Provavelmente naquela época não chegava a 1.500 pessoas que moravam ali. E aí surge uma pergunta crucial na nossa mente: por quê? Por que Jesus modificou o seu trajeto? Por que Jesus foi para esta cidadezinha tão sem expressão, desconhecida lá nas montanhas? Meus irmãos, se vocês estudarem, em toda a Bíblia, nós não encontramos nenhuma outra citação desta pequena cidadela que Lucas fala aqui, chamada Naim. A Bíblia não fala de Naim. Naim não tem nenhuma representatividade profética. Não há nada em toda a Bíblia falando de Naim, a não ser aqui. E eu pergunto, por quê? Por que Naim? Por que Jesus escolhe parar toda a sua agenda para subir naquela montanha, naquela vila chamada Naim? Porque naquele lugar tão esquecido pela sociedade, naquele lugar sem nenhuma expressão profética, existia uma mulher que estava ali, aflita, sem esperança, machucada pelas intempéries da vida. Naim, meus irmãos, foi presenteada com a presença do Senhor da glória, Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque exatamente lá em Naim havia uma alma aflita, lá havia um coração quebrantado, lá havia uma mulher machucada, e Jesus foi lá justamente para curar desta alma ferida. Irmão, Jesus não se importou com a fama, com os holofotes da multidão, porque pela lógica a multidão daria a ele fama, holofote, glórias. Ele seria ovacionado se continuasse seu caminho no início do seu ministério, indo pela Judéia e rodando toda Israel. O que eu acho incrível nesse texto, que Jesus passou por caminhos tortuosos aqui. Jesus passou por caminhos difíceis aqui, para ir para uma montanha sem expressão, uma cidade sem expressão, justamente para acabar com o sofrimento de uma mulher. Você consegue perceber isso? E Jesus foi então àquele lugar, e Ele transformou a tristeza daquela mulher em alegria. E eu creio, irmãos, que esse mesmo Jesus, que é o Senhor da nossa igreja, Ele está fazendo a mesma coisa aqui nesta manhã.
porque Ele também está aqui neste lugar, em nós, entre nós, porque Ele cuida das nossas angústias, Ele cuida das nossas tristezas, Ele sabe das decepções que nós temos vivenciado, e Ele está aqui dizendo: eu estou com você, eu cuido da sua vida, eu sou o Senhor da sua história, louvado seja o nome de Jesus. Sabe, meus irmãos, olhando para esse texto, eu fico pensando, que lições podemos extrair para o nosso coração nesta manhã? E aqui eu posso pensar com os irmãos, rapidamente, como que Jesus transformou a tristeza em alegria na vida de uma mulher. Como Jesus transformou a tristeza em alegria na vida de uma mulher. Em primeiro lugar, eu vejo aqui que Jesus só conseguiu transformar a tristeza desta mulher em alegria, porque esta mulher, mesmo sofrendo, ela deu total atenção para Jesus. Vamos dizer juntos? Esta mulher, mesmo sofrendo, deu total atenção para Jesus. Você tem dado agora, nesse momento, total atenção para Jesus? Ou o seu celular está mais importante do que Jesus falando com você agora? Ou ir para o banheiro é mais importante para você agora do que aqui ouvir o que Jesus quer falar com você? Esta mulher não estava fazendo outra coisa a não ser chorar. Esta mulher estava agora sepultando aquilo que era a sua alegria, o seu único filho. E diz o versículo 11, que logo depois, daquele período que Jesus curou, aquele centurião, o servo do centurião, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E diz que com ele ia quem? Verso 11, seus discípulos e uma grande multidão. E ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Olha quanta dor. Filho único e a mulher ainda era viúva. E diz que também, por outro lado, uma grande multidão da cidade estava com ela. Para quem não sabe, no Oriente Médio, o cemitério é um lugar imundo. Não é um lugar das pessoas ficarem vivendo ou andando. Só pessoas possuídas pelo demônio é que viviam em cemitérios. Por isso que a lei mostrava que não poderia tocar num cadáver, porque a pessoa ficaria impura também. Então, na verdade, o que eles faziam? O cemitério tinha que ser fora da cidade. Por isso que eles estavam descendo a cidade, porque o cemitério ficava ao pé da montanha que ia para Naim. E aí diz o texto que quando Jesus viu aquela mulher, o Senhor se compadeceu. O Senhor teve misericórdia dela, e o que ele disse para ela? Não chores. Meus irmãos, eu acho incrível que quando Jesus se aproxima da cidade, daquela vila, daquela cidadela, algo muito pequeno, Naim estava em luto, porque havia um grupo muito grande, uma grande multidão, que estava saindo desta cidadela. Agora vejam, não era um grupo comum, era um cortejo fúnebre. Quando você passa perto de um cortejo fúnebre, que você vê uma multidão de pessoas atrás, qual é a primeira coisa que vem no seu coração? Aquela pessoa que morreu era digna, querida, amada, por ter tantas pessoas assim no seu velório. Meus irmãos, aquela multidão saindo de Naim estava carregando um corpo de um jovem, e naquela época, como é o costume do Oriente Médio, carregavam no esquife aberto. O corpo estava ali exposto, todo mundo estava vendo. E diz o texto que tinha muitos pranteadores, mas aqui esses pranteadores não eram carpideiras contratadas para chorar. Não, eram pessoas da comunidade que estavam chorando, porque estavam realmente sentidos diante daquela perda irreparável. Irmãos, o texto é claro em dizer que esse grupo que saía de Naim não era um grupo pequeno, era uma grande multidão. Agora eu pergunto aos irmãos, lá era uma cidade grande ou era uma cidadela, quase uma vila? Era pequeno, era quase uma vila. Uma cidade que não possuía talvez 1.500 habitantes, e aqui pela expressão no texto grego, quando diz multidão, era praticamente toda a cidade que estava indo para aquele cortejo fúnebre. Isso revela o respeito daquelas pessoas com aquela família, a tristeza que estava marcando aquela cena. Tanta gente assim daquela cidade no cortejo revelava uma família honrada, uma família querida, uma família sofrida. E meus irmãos, era uma multidão que estava acompanhando, lamentando a morte de um jovem também querido. Este jovem, filho único de uma mulher viúva. Uma mulher
que já tinha perdido o seu abrigo humano, o seu marido. Agora esta mulher, ela perdeu o seu único objeto de esperança. Ela perdeu o seu único objeto de sonhos. Aquele que lhe dava razão de viver, o seu querido filho. E meus irmãos, para aquele contexto, uma viúva, se ela não tivesse outro filho que pudesse herdar as terras do seu pai para poder administrar, ela deveria se casar com um parente próximo. E se não tivesse, ela teria que se prostituir. Vocês conseguem imaginar como era o papel da mulher naquela época? Você encontra isso em Deuteronômio, capítulo 25, do verso 5 a 10. Ela estava destinada a sofrer. E o que me chama a atenção aqui é que esse velório revelou quem era esta mulher. Uma mulher honrada, uma mulher digna, uma mulher temente a Deus, porque o texto afirma que a multidão descia com ela naquele cortejo fúnebre. E essa multidão provou o quanto esta mulher e a sua família eram honrados. Provavelmente, meus irmãos, cada um deles fecharam seus comércios em respeito àquela viúva e seguiram aquele cortejo para consolá-la, para chorar com ela. E na verdade, essa multidão estava levando a dor de uma mulher amável, mas que estava experimentando a pior perda da sua história. E foi assim que esta mulher desceu pelo mesmo caminho que tempos atrás ela tinha descido, porque ela também passou por este caminho para sepultar o seu esposo. Agora ela estava levando a sua última esperança. Com certeza, meus irmãos, este filho foi quem ajudou esta mãe, esta mulher, a se recuperar da morte do seu marido. Ele foi aquela razão que a fez ficar feliz no momento de perda. Ele foi a razão da vida desta mulher, desta mãe, para lutar, para acordar a cada manhã e ter sentido para viver a vida. Ele era o seu único sonho e foi o que restou para aquela mulher. Mas agora tudo estava acabado. O seu filho querido morreu. Humanamente falando, era o fim da história desta mulher. Só que ela não imaginava que algo estava para acontecer na sua vida, porque naquele momento de dor, de sofrimento, alguém especial, sobrenatural, estava indo ao seu encontro. Louvado seja o nome de Jesus, que sempre vem ao nosso encontro, e só Ele sabe a dor que nós passamos. O texto nos revela que houve um choque de realidade, porque aconteceu um grande contraste, algo paradoxal nesta cena. Porque houve nesse contexto, irmãos, dois grupos. Um alegre, exultante, esperançoso, cheio de vitória, chegando àquela cidadela, acompanhando Jesus, aquele que era poderoso em palavras, em poder. Uma multidão que estava vibrante com a presença de Jesus. E o que é incrível, que quando esses dois grupos se encontram, um descendo chorando, um subindo festejando, o texto revela que quando se encontraram, houve um silêncio de ambos os lados. O choro cessou, o júbilo também cessou. Mas o texto fala que só uma pessoa prosseguiu em direção ao corpo do jovem e em direção àquela mulher tão sofrida. Apenas um homem continuou andando, porque o texto fala que Jesus foi em direção daquela mulher, fixou o olhar naquela mulher, ela estava cega pelas lágrimas, e ela a princípio talvez não tenha notado ainda como era Jesus e o que ele estava fazendo. E aqui, meus irmãos, eu chamo você a prestar atenção nesse texto, porque nesta hora, este homem chamado Jesus, Cristo de Nazaré, pronunciou para mim uma das frases aparentemente mais estranhas nesse contexto. Porque ele se aproximou dela e disse o que para aquela sofrida mãe, viúva, enlutada? Não chores. Talvez você diga, pastor, mas por que essa palavra é estranha? Sabe por que é estranho? Imagine você chegando para uma mulher que perdeu o marido, era viúva, só tinha um filho e fala, não chores, ou seja, pare de chorar. Eu fico imaginando qual seria a reação dela, não chores. Como assim? Você tem noção do que está me pedindo para fazer? Você sabe o que vai na minha vida, no meu coração? Eu não tenho mais ninguém, meu esposo se foi, meu único filho, minha única razão de alegria foi embora. Eu depositei meus sonhos sobre a vida dele, para ele casar, ter filhos e trazer alegria para a minha vida. Meus planos, minhas atenções de amor estavam sobre ele, e ele se foi. Meu único e verdadeiro amigo, a minha única coisa que restou nesta terra está morto. Como não choras? Eu imagino que talvez muitos aqui poderiam responder assim a Jesus:
Mas nós sabemos que pelo texto, esta mulher sofrida, amargurada, em momento algum, falou algo assim para Jesus. Na verdade, ela nem conhecia Jesus. Jesus estava no início do seu ministério. Ela não estava entre aqueles que seguiam a Jesus desde lá de Cafarnaum. Jesus estava simplesmente chegando perto dela e ela nem sabia quem era aquele homem. E foi naquele exato momento, diante da porta de entrada daquela cidadezinha, que aquela mulher ouve uma palavra muito contraditória: não chores, ou pare de chorar. Sabe, meus irmãos, quando eu vejo esse texto, eu vejo que esta mulher, naquele momento ela ficou parada, dando ouvido, dando atenção para Jesus, mesmo que momentaneamente aquela palavra pudesse não ser muito favorável. Uma pessoa cheia de dor, amargurada, sozinha, ouvir isso: pare de chorar. O que estava acontecendo ali? Que aquela mulher deu atenção para Jesus. E Jesus era aquele, como é e sempre será, alguém que tem um amor incondicional, que nos ama profundamente. E vem ao nosso encontro, e só Ele tem a capacidade de enxugar as nossas lágrimas. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto não diz que Jesus ressuscitou aquele jovem ali, porque teve alguém ali que tinha fé. Você não vai encontrar Jesus chegando perto daquela mulher: a tua fé te salvou, vou ressuscitar o seu filho. Não! Esse texto não mostra que alguém de uma forma equilibrada teve uma visão espiritual de chamar: por favor, mandem alguém trazer esse Jesus aqui, quem sabe ele não possa fazer algo. Ninguém fez isso. Ninguém se prostrou aos pés de Jesus pedindo por um milagre, como aquele homem pediu pelo seu servo momentos atrás. Ninguém fez isso. Ninguém determinou ou reivindicou o milagre de Jesus naquele momento. Ninguém. Jesus agiu assim porque Ele quis. Foi Jesus que iniciou a sua trajetória até Naim. Sabe por quê? Porque Jesus estava revelando para todos que a misericórdia dele transcende o entendimento humano, vai além da nossa razão. Irmãos, o amor de Jesus sobre nossas vidas, miseráveis pecadores, quem somos nós para sermos amados assim por Jesus? Nós merecíamos a ira de Deus, nós merecíamos a condenação eterna, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você consegue agradecer a Deus diariamente pelo amor incondicional de Jesus? Meus irmãos, nós não podemos limitar Jesus dentro de nossas teses teológicas. Jesus não está subordinado à nossa vontade, mas uma coisa é certa aqui: a história dessa viúva, a história deste menino aqui foi mudado para sempre. Irmãos, vejam que essa mulher estava ocupada com aquele cortejo fúnebre. Havia muita gente ao redor daquela mulher. Você sabe muito bem, você que já passou por isso, sabe que no dia do velório você não tem cabeça nem para conversar, as pessoas estão do seu lado falando, você já não sabe o que está acontecendo, você realmente está vivendo um período difícil, de grande choque na sua alma. E as pessoas estavam ali junto com ela, amigos, vizinhos. Ela poderia muito bem ter olhado para Jesus: dá licença, agora eu não posso falar com você. Olha, eu não sei nem quem você é, e você vem para mim falando para não chorar. Ela poderia ter feito isso, mas a Bíblia diz que ela, mesmo sem conhecer Jesus, mesmo sem entender a aproximação dele, mesmo sem compreender aquela euforia daquela multidão quando estava subindo, ela deu total atenção para Jesus. E isso foi o diferencial na vida desta mulher. Talvez você, mulher, você, homem, estejam aqui agora nesta manhã com o coração desesperançados. Talvez vocês estejam vivendo uma vida banhada em lágrimas, e você está tão ocupado com isso, você está tão ocupado com o seu problema, com a sua decepção, com as frustrações da sua família, que você ainda não notou a ação de Jesus na sua vida aqui neste momento, que Jesus está vindo em direção à sua história. Talvez os problemas da sua casa são tão grandes que você não conseguiu dar atenção para aquilo que Jesus já está falando com você antes de começar este culto. Porque quando a palavra de Jesus é falada, é Jesus falando comigo e com você. E de repente você está prestando atenção em tantas outras coisas, mas não está ouvindo o que Jesus está te dizendo nesta manhã. Pare de chorar, olhe para mim. Sabe, meus irmãos, o que nós temos que entender foi aquilo que aconteceu com esta mulher. Que algo maravilhoso sempre está por acontecer quando nós damos devida atenção a Jesus Cristo. Sempre quando você está focado em Cristo, creia nisso, algo maravilhoso vai acontecer.
E vejo que antes de realizar a sua obra na vida desta mulher, Jesus primeiro fala com ela. É assim que Ele age comigo e com você. Primeiro Ele fala conosco. Primeiro Jesus nos consola. Primeiro Jesus nos traz salvação, para depois nos ajudar naquilo que nós precisamos. É por isso, meus irmãos, que a palavra dele é exatamente a mesma para mim e para você. Não chores. Pare de chorar. Meus irmãos, Jesus sabe o fardo do nosso coração. Jesus conhece aquilo que nós temos passado, como Ele conhecia o coração daquela mulher. E sabe por que a tristeza dessa mulher foi transformada em alegria? Porque essa mãe sofrida, essa mãe desiludida, essa mãe sem esperança, ela deu total atenção a Jesus Cristo. Até mesmo no momento que Jesus fala não chores, ela nem sabia que Ele tinha poder. Ela nem conhecia a história dele. Ela nem sabia que ele já tinha feito milagres. Mas ela parou. Ela deu total atenção a Jesus. Ela precisou primeiro se render a Jesus. E ela deu essa atenção. E sabe, meus irmãos, o que tem faltado nas nossas vidas hoje é isso. É dar atenção a Jesus. É entender o que Jesus está falando com a gente. E você poder falar para Jesus agora: Senhor, fortaleça-me, Senhor, com teu amor. Senhor, ajude-me, porque eu não aguento mais viver esse momento de enfermidade na minha casa. De repente hoje você está vivendo esse período difícil, período em que você está sempre no hospital. Você pode dizer: Jesus, os médicos não têm visto mais de esperança. Jesus, a pessoa que eu tanto amo está sofrendo com dores terríveis por causa de um câncer ou algo semelhante. Jesus, eu não aguento mais ver aquela pessoa sofrendo. Ou quem sabe, você pode dizer para Jesus: Jesus, ajude-me com teu amor, porque meu filho ou minha filha estão se perdendo no caminho deste mundo e eu perdi o controle dessa situação. Ajude-me, Jesus, porque eu sei que o Senhor pode todas as coisas na minha vida. Eu não sei o que fazer, mas o Senhor pode fazer tudo. Talvez seja essa a sua oração. Então clame a Jesus. Você precisa dar atenção a Jesus. Talvez essa seja a sua lamentação. O amor de Jesus está sobre você e você está chorando agora. Não chore para as pessoas do seu lado. Olhe para aquele que cuida da sua vida, enxuga as suas lágrimas. Dê atenção ao que Jesus está fazendo nesta manhã na sua vida. Ele está falando com você. Você consegue crer e descansar nesta palavra? Esta mulher deu total atenção a Jesus, mesmo no pior momento da sua vida. Primeira lição: dar total atenção a Jesus, independente das circunstâncias adversas. Segunda lição: Jesus só conseguiu transformar a tristeza dessa mulher e transformou em alegria, porque esta mulher era uma mulher que sabia sofrer em silêncio. Você conhece pessoas que quando começa a sofrer, sai falando para todo mundo, gritando? Está querendo que todo mundo se compadeça dela? Veja o versículo 14. Depois que ele falou com ela: não chores, aproximou-se e fez o quê? Tocou no caixão. E os que carregavam pararam. E Jesus disse o quê? Jovem, eu lhe digo, levante-se. Irmãos, pela lei cerimonial judaica, Jesus jamais poderia tocar num caixão. E por que Jesus fez isso? Será que Jesus fez isso para lembrar aquela sofrida mulher que o seu filho estava morto? Ou para atrapalhar aquele cortejo? Ou para brincar com os sentimentos daquela sofrida mulher, daqueles habitantes dali de Naim? É claro que não. Jamais Jesus faria uma coisa dessa. Meus irmãos, o que isso nos ensina é que Jesus tem o seu modo de agir, que nós muitas vezes não entendemos. Jesus tinha que tocar naquilo que causava dor naquela mulher. E eu olho para esse texto e penso: para você mulher, para você homem, o que tem feito você nesta manhã sentir tamanha dor no coração? Você está preparado? Você está preparada para sentir Jesus tocar justamente na sua ferida? Talvez nas feridas que seu esposo lhe causou. Talvez na ferida que você, esposa, causou no seu esposo. Talvez na ferida que seus filhos lhe causaram. Diz o texto que Jesus chamou aquele jovem e o convocou a despertar. Irmãos, em sã consciência, isso seria a pior brincadeira de mau gosto que alguém poderia fazer num funeral. Porque depois de Jesus dizer para aquela mulher: não chores, ele vai lá e toca naquele caixão, e logo depois ele diz para o defunto se levantar.
E meus irmãos, se aquela mulher não entendesse o agir de Jesus, se aquela mulher não tivesse já sentindo o poder de Jesus, ela com certeza poderia gritar ali, falar: peraí, para com isso, homem, já não basta o que restou do meu futuro? Para de brincar com a minha dor. Aquela mulher em momento algum falou nada, você não vê ela falando nada, porque ela estava em silêncio. Ela estava segurando aquele momento de dor. Aquela mulher não questionou Jesus, porque eu vejo que quando Jesus disse para ela: não chores, aquela voz de Jesus impactou a alma daquela mulher. Aquela mulher, ao ouvir a palavra não chores, aquilo fez ela desativar de tudo que estava acontecendo ao seu redor, porque ela ouviu uma voz que trouxe esperança no seu coração. Foi naquele momento que Jesus falou não chores, que ela não duvidou. Ela reconheceu que aquela voz não era qualquer voz. Ela entendeu e sentiu que aquela voz dizendo não chores, era a voz de Deus ecoando no seu arrasado coração. Meus queridos irmãos, nós cremos que Jesus é Deus, e é por isso que entendemos que a voz que esta mulher sofrida ouviu foi a voz poderosa do universo, a voz de Deus em Cristo Jesus. Se você abrir a sua Bíblia em Salmo 29, veja que coisa tremenda é a fala, a voz de Deus sobre o universo. Para entender o que aquela mulher entendeu e sentiu quando ouviu antes, não chores, por isso que ela ficou calada em silêncio, porque aquela palavra foi impactante. Ela ouviu uma palavra que não era qualquer palavra. Ela deve ter ouvido muita gente falando: olha, estou aqui contigo, olha meus sentimentos, olha, estou aqui para te ajudar, olha, eu posso te ajudar com compras, mas ela não tinha ainda ouvido uma palavra assim, não chores, mas uma voz especial, uma voz conforme disse o salmista no Salmo 29, versículo 4, olha o que ele vai dizer aqui: a voz do Senhor é o quê? É poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Verso 7, a voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor retorce os carvalhos, despe as florestas, e no seu templo todos gritam glória. Meus irmãos, foi esta voz que aquela mulher ouviu falando para ela: não chores. Aquilo foi como uma trovoada na sua alma. Ela creu, calada, com dor, mas ela entendeu: esta palavra, esta voz é sobrenatural. Meus irmãos, esta voz que esta mulher ouviu, que mudou a sua vida, é a mesma voz que está ecoando aqui nesta manhã, neste lugar. Porque quando a palavra de Jesus é pregada, é voz de Jesus falando a cada um de nós: não chores, eu cuido da sua vida. Sabe o que é interessante? Que mesmo na sua agonia lá na cruz, Jesus lembrou de uma mulher, a sua própria mãe biológica, Maria. Olha a importância que Jesus estava dando para as mulheres. Porque naquele momento de dor na cruz, Jesus olha para o seu discípulo amado João e diz o que? Mulher, eis aí teu filho. E diz o que para João? Eis aí tua mãe, ou seja, cuide dela por mim. Irmãos, Jesus só fez aquilo porque ele viu o quanto Maria estava ali sofrendo por vê-lo morrer. E quando eu vejo o quanto Jesus se preocupou com as mulheres, com os homens, com toda a humanidade, eu vejo também aquilo que acontece nesta manhã. Ele conhece a nossa dor, Ele conhece a sua dor, Ele sabe do seu desgosto, Ele sabe da sua necessidade, e Jesus quer te confortar, te socorrer, porque Ele te ama, Ele cuida de você. Então leve até Jesus as suas tristezas, fique em silêncio e coloque totalmente toda a sua angústia nas mãos do Senhor, porque a Bíblia diz: porque Ele tem cuidado de nós. Vocês acharão graça suficiente para ajudar a sua vida, a sua família, os seus relacionamentos, se vocês conseguirem guardar no coração, ao invés de ficar falando para todo mundo os problemas da sua casa, e olhar para Cristo e dizer: eu confio em Ti. E somente olhar e abrir o coração para quem for de Deus, usado por Deus para ser instrumento na sua vida. Meus irmãos,
A mulher que ora, a mulher que confia em Jesus, é uma mulher que está sempre diante do trono da graça de Jesus, é uma mulher de oração, de fé, é uma mulher que vai ter forças de onde ela não tem para poder lutar pela sua família. Esta mulher de Naim estava sofrendo calada. O texto não diz que ela estava reclamando da vida, o texto não diz que ela murmurou, que ela questionou a Deus. Cadê Deus neste momento? O texto diz que ela estava ali em silêncio, mas assim em silêncio, chorando, ela ouviu aquela voz: não chore. Aquilo impactou o coração dela, e automaticamente sofrendo, mesmo calada, mas aqui dentro já sendo abalado e transformado pela palavra de Jesus, ela pôde ver aquele homem com uma voz tão poderosa tocar naquilo que lhe causava dor, o esquife aberto do seu filho. Ela soube sofrer calada. Será que você, mulher, tem aprendido a sofrer calada apenas aos pés de Jesus? E no máximo, buscar aquele que é de Deus e que é confiável. A última lição na vida desta mulher, e eu vejo que Jesus só transformou a tristeza dessa mulher em alegria, porque só Jesus é o único que tem poder para devolver toda a esperança. Jesus é o único que tem todo o poder para devolver toda a esperança. Veja o verso 15. Diz que depois que Jesus tocou naquele esquife, o jovem sentou-se e começou a conversar, começou a tagarelar. Não diz o que ele estava dizendo ali, né? Mas com certeza ele deve ter olhado: mãe, o que está acontecendo? Mãe, isso aqui é uma pegadinha? Mãe, o que esse povo todo está fazendo aqui ao nosso redor? Diz o texto que Jesus está ali, olhando aquele jovem tagarela, porque ele está conversando, e essa expressão conversar é falar demais. Ele começou a falar, e o que Jesus fez com esse jovem? Fique quieto, rapaz. Ele fez o quê? Entregou para quem? Para aquela mulher sofrida, para sua mãe. Irmãos, que cena maravilhosa e poderosa. Jesus restituiu aquela viúva daquela cidadela de Naim, o seu único filho, a sua única esperança, e ela pôde entender que a sua única esperança a partir daquele momento não seria mais o seu filho, mas sim Jesus de Nazaré. Jesus Cristo se dirigiu àquele jovem, o chamou para a vida, e ele estava revelando ali: eu tenho todo o poder no céu e na terra. Meus irmãos, eu vejo que naquele exato momento, as pessoas olharam para Jesus, não mais como um curandeiro, não mais como um homem sábio, cheio de poder. Agora, essas pessoas, tanto as que estavam saindo de Naim, quanto as que estavam subindo para Naim, puderam ver que Jesus era Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que tinha poder até sobre a morte. Louvado seja o nome de Jesus. Ele tem todo o poder, ele com seu terno amor também está aqui neste lugar entre nós, em nós. Ele cuidou daquela mulher angustiada, ele ressuscitou a esperança daquela mulher, ele devolveu alegria para aquela mulher, ele deu para aquela mulher algo que ela jamais poderia imaginar. É por isso que ela pôde sentir aquela palavra tão forte: não chores, porque o milagre estava acontecendo. Jesus está dizendo para você também: pare de chorar, eu estou cuidando da sua vida, olhe para mim. Meus irmãos, o nosso sofrimento Jesus entende, porque ele também sofreu. A nossa angústia Jesus entende, porque ele também ficou angustiado. Você vê isso lá no jardim do Getsemane. A nossa tristeza Jesus compreende, ele sabe o que é estar nesse corpo, nessa terra. Ele sabe o que é ficar desamparado, ele entende, porque na hora que ele mais precisou de amparo, ele ficou desamparado naquela cruz. Meus irmãos, as nossas lágrimas Jesus conhece, porque a Bíblia diz que Jesus também chorou, quando ele viu que Lázaro tinha sido sepultado. Como 100% homem que ele era também, ele chorou, e ele sabe o que é chorar. É por isso que só Jesus tem poder para nos tocar, para nos chamar, para nos erguer, porque ele pode restituir para mim e para você a verdadeira alegria. Nós não estamos sozinhos nessas lutas. Mulher, você pode estar vivendo a pior fase da sua vida familiar, relacional, pessoal. Jesus tem poder para reverter esse quadro agora, nesta manhã. Ele diz para você: não chores, eu estou com você. Eu vou tocar naquilo que te causa dor. Aguarde em silêncio, busque em oração e creia que algo sobrenatural e maravilhoso sempre acontecerá para aqueles que confiam piamente em Jesus Cristo. Meus irmãos, eu imagino aquele jovem abraçando a sua mãe,
Eu imagino quanto aquele momento foi impactante. E o texto diz que todos começaram a ficar de boca aberta. A multidão que subia alegre, a multidão que descia chorando, agora todas as pessoas estavam celebrando, todas as pessoas estavam declarando: Deus visitou hoje o seu povo. Deus veio neste lugar esquecido para trazer paz, esperança, alegria e restauração. Talvez você se sinta como um morador de Naim, como uma moradora de Naim, alguém sem nenhuma expressão, alguém esquecido pela vida. O Senhor diz para você: eu conheço você, eu sei onde você mora, eu sei o que você está passando, eu estou te visitando nesta manhã. E Jesus diz para você: eu quero tirar você desse grupo de dor e de choro, para se juntar com um grupo de alegria e de celebração. Vocês conseguem imaginar? Dois grupos se encontraram, duas emoções, dois caminhos, duas direções, um grupo alegre subindo, um triste descendo, mas houve um encontro. Num breve momento houve um silêncio. Jesus une aquelas duas multidões em uma só, porque agora uma só multidão está glorificando, adorando e exaltando o nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero encerrar dizendo que é impossível. É impossível você continuar descendo a dor da sua vida, descendo nesta ladeira de desesperança, quando você se encontra com Jesus Cristo. É impossível você continuar descendo nessa dor. Meus irmãos, Jesus passou por caminhos difíceis para nos dar salvação. Ele sofreu por amor a nós. Ele sofreu para nos transformar. Ele sofreu para nos dar perdão. Por isso que todo poder, majestade e glória estão nas mãos do Senhor. Ele sim sabe como lidar com a nossa dor. Você só vai encontrar consolo, celebração, no meio das lágrimas, no meio da dor, se Jesus de fato for Senhor da sua história. Qual multidão você faz parte nesta manhã? Daquela que está descendo chorando ou daquela que está subindo celebrando? Entenda que com Jesus só existe uma multidão. Com Jesus só existe a multidão daqueles que são perdoados dos seus pecados e salvos. Com Jesus só existe a multidão daqueles que são mais do que vencedores. Com Jesus só existe a multidão daqueles que celebram a vida e celebram o nome do Senhor em todo o tempo. Com Jesus nós podemos dizer a abundância de alegria. Você pode repetir isso comigo? Com Jesus há abundância de alegria. Feche os seus olhos. Este momento é tão especial na vida da igreja. Talvez você precise nesta manhã focar os seus olhos em Jesus Cristo e dizer para Ele: Senhor Jesus, está tão difícil a minha história. Senhor Jesus, eu estou vivendo momentos como esta mulher, sem esperança, sem saída. Parece-me que as lágrimas são o meu alimento diário. Talvez você esteja dizendo: Jesus, eu me sinto tão sozinho, tão sozinha. Mulher, o Senhor te ama, te entende. Por causa de uma mulher sofrida, Ele foi até Naim. E Ele está aqui porque Ele conhece o seu coração. Mãe, Jesus sabe da dor do seu coração. Ele diz para você nesta manhã: não chores, eu sou o teu Deus. Eu toco naquilo que te faz chorar. E eu vou te restituir o teu filho, a tua alegria nesta manhã. Eu convido a igreja a ficar em pé, em nome de Jesus. Eu não sei qual é a dor que tem incomodado a tua alma. Eu não sei o que tem feito você andar se lamentando, falando para todo mundo dos seus problemas. Foque o seu olhar só em Jesus Cristo. Ele entende a sua dor. Ele sabe o que você está fazendo e passando. A voz do Senhor é poderosa. A voz de Jesus pode transformar a sua vida agora, num piscar de olhos. O que Ele quer de você é um coração quebrantado. O que Ele quer de você é a confiança total nele. Aquela mulher em momento algum questionou Jesus. Ela ficou calada com aquela dor, mas ela aguardou e viu que o Rei dos Reis, que o Senhor dos Senhores estava ali na sua frente. Esse mesmo Jesus está aqui neste momento. Eu quero convidar você nesse momento a dizer: Senhor Jesus, aqui está minha vida machucada, sofrida.
em lágrimas, mas eu consagro a minha vida a Ti, eu entrego a minha vida a Ti. Eu descanso no Senhor a minha tristeza, a minha agonia, a minha decepção. Então saia do seu lugar, venha aqui à frente, diga: Senhor, eu entrego tudo em Tuas mãos, porque só o Senhor pode mudar a história da minha vida, transformar a minha tristeza em alegria. Consagre sua vida a Jesus. Então venha aqui, eu quero orar por você, em nome do Senhor. Louve ao Senhor, diga: Pai, eu consagro a minha vida a Ti, porque Tu és o Rei dos Reis. Venha. Celebra o Senhor, o Deus da nossa salvação. Adore o Senhor. Ele muda a história da nossa vida. Ele não enxuga as nossas lágrimas, mas consagra a sua vida a Ele. Diga: Pai, ajude-me a passar por esse momento de dor. Venha. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Adore ao Senhor, celebre. Ele tem poder para enxugar suas lágrimas. Ele pode perdoar, restaurar, revigorar a sua vida para sempre. Se Deus fala contigo, venha. Entrega sua angústia, seu choro, sua decepção nas mãos de Jesus. Adora Jesus. Eu quero orar por você. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Adore ao Senhor com teu viver. Diga: Pai, obrigado, porque só o Senhor entende a minha dor. Só o Senhor sabe o que eu estou passando. Aqui está minha vida, Senhor, machucado, decepcionado, abalado, mas Tu és o Rei dos Reis. Eu consagro minha vida a Ti agora. Venha, em nome de Jesus. Deus fala contigo, venha. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor ainda. Eu não quero demorar, mas venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Deus conhece a sua dor. Ele conhece a sua tristeza. Com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Ó Deus, nós queremos Te louvar nesta manhã. Te louvar porque o Senhor se importa. O Senhor conhece os nossos momentos de dores, decepções, de angústias. O Senhor sabe, ó Deus, das vergonhas que passamos, das humilhações. Assim como o Senhor olhou para o coração daquela mulher, uma mulher que estava agora sozinha, sem esperança, mesmo com uma multidão ao redor dela, mas depois daquele sepultamento, cada um iria para sua casa, ela estaria ali sozinha, 2 vezes em luto. Obrigado, Jesus, porque o Senhor mudou a rota da sua vida ali, da sua agenda, para ir lá naquela cidadezinha sem expressão, para tratar de um coração ferido, machucado, decepcionado. Obrigado, Jesus, porque só o Senhor tem autoridade para dizer para nós, na hora da dor: não chores, eu estou com vocês. Obrigado, Jesus, porque a Tua voz é poderosa. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é aquele que tem poder para restituir aquilo que para nós é impossível. Só o Senhor é que pode transformar qualquer tragédia em grandes bênçãos. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar somente em Jesus Cristo. Ó Deus, nos perdoe quando no momento da dor abrimos o coração para tantas pessoas, mas não estamos confiando em Jesus Cristo. Obrigado, ó Deus, porque esta mulher nos ensina que nós precisamos ter momentos de ficar calado em oração e buscando apenas a Tua face. Obrigado porque o Senhor jamais nos deixará sozinhos. Obrigado porque o Senhor prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos. Eu entrego essas vidas aqui diante do Senhor e consagro a Ti, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida.
Amém e amém. Que Deus abençoe. Dê um abraço a quem está do seu lado. Diga: Jesus se importa com você. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus se importa com você. Eu quero convidar os diáconos. Eu quero convidar os diáconos para vir aqui à frente nesse momento, que vão nos assessorar nesse momento tão especial. Os irmãos podem se assentar nesse momento. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Abra sua Bíblia, por gentileza. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. A Bíblia assim nos ensina. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. O texto diz que você deve examinar a si mesmo. Não é olhar para quem está perto de você. Não olhar para outra pessoa que talvez participará. Olhe para o seu coração. Olhe para aquilo que você tem errado, que você tem falhado. Converse com Deus. Não é a hora de você falar: não vou participar e vou sair. Pelo contrário, é hora de quebrantamento, de perdão, de consagração. Converse com Deus. Deus é perdoador. Ele cuida da sua história. Obrigado, Jesus. Tu és um Deus de amor, de perdão. Tu és o Deus que restaurou a nossa história. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu sangue derramado naquela cruz. Obrigado, Jesus, pelo Teu corpo que foi rasgado ali em nosso lugar. Nós não temos como medir, ó Deus, ou imaginar o tamanho do Teu amor para conosco. Por isso, Senhor, nos perdoe. Perdoe o pecado da Tua igreja, se em algum momento, Senhor, nós estamos desviando o nosso olhar na nossa caminhada terrena. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos manter nossos olhos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aceite, ó Deus, este memorial, este momento tão santo na vida da Tua igreja. Nós o fazemos em nome daquele que é a razão da nossa vida, Cristo Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Enquanto os elementos serão distribuídos, você que é evangélico, está em comunhão com a sua igreja, você pode participar conosco também nesse momento e celebrar conosco este momento tão santo da comunhão da igreja, em relembrar a morte, o sacrifício de Cristo naquela cruz e a ressurreição dele também. Vamos adorar ao Senhor.
a igreja não está acostumada a cantar esse canto, mas nós temos que colocar algumas coisas diferentes de vez em quando. Então vamos de novo, vamos ouvir uma vez passando no piano, depois a gente continua cantando. É uma letra magnífica. Vamos cantar? Oh, fonte são. Irmão, a primeira letra de novo, por favor. Vamos lá? 1, 2 e... Oh, fronte ensanguentada, gritando próprio dor, de espinhos coroada, onde com furor, gloriosa outrora, tão bela e tão viril, tão abatida agora, tão fonte escado vil, tão humilhada pende a face do Senhor, não vive, não esplende, já não tem luz em cor. Oh, crime inovinável, oceano de ódio, o brilho inabalável de tão tenebroso olhar. Estás tão carregado, mas todo fardo é meu. Eu só me fiz culpado, e o sofrimento é teu. Eu venho a ti temente, mereço a punição, mas olhas-me clemente, com santa compaixão. Se meu refúgio forte, meu guia, vida e luz, que eu sinta vendo a morte, conforto em tua cruz, na cruz com fé me abrigo, ao ver que ao lado estás, eu me unirei contigo e vou dormir em paz. Alguém ficou sem receber os elementos? Na galeria, alguém ficou sem receber? Amém. Obrigado.
Deus abençoe, querido. Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Deus abençoe, querido. Que poderá salvar Cristo que perdeu seu sangue, onde as manchas vão limpar, só no seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, como me dá Jesus, pelo seu precioso sangue. Veja a minha salvação, só no seu precioso sangue. Deus concede perdão, só no seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, como me dá Jesus, pelo seu precioso sangue. A palavra de Deus nos ensina, 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, façam isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, por ter o seu corpo rasgado naquela cruz, participemos do pão. Ó Deus, obrigado pelo corpo de Cristo rasgado naquela cruz em nosso lugar. Um amor tão grande, pelo qual Paulo disse que não tem como medir a altura, a largura ou a profundidade, porque o teu amor excede a nossa razão. Obrigado pelo teu corpo machucado por amor a nós. Nós te adoramos e te agradecemos pelo teu sacrifício naquela cruz, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. O texto continua nos ensinando, no versículo 24, 25 vai dizer: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beber, em memória de mim. Eu convido você a ficar em pé. E se você se sentir à vontade, você pode trocar o cálice com alguém do seu lado e dizer: em Cristo nós somos um. Este é o milagre da igreja. Pelo sangue de Jesus, nós somos um. Em Cristo nós somos um. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento de comunhão, em memória do Senhor Jesus, pelo sangue derramado naquela cruz em nosso lugar, participemos do cálice. Convido o diácono irmão Rodrigo que faça essa oração. Agradeça ao Senhor pelo sangue de Cristo derramado naquela cruz em nosso lugar. Vamos dar as mãos, quem puder. Oremos. Pai de amor, Deus querido, nós queremos te agradecer, Amém, que Deus. estamos no melhor lugar do Louvado. mundo. Aleluia, Jesus. Ó Deus, e neste momento, quando lembramos do tamanho sacrifício feito naquela cruz, Ó Jesus. te pedimos, ó Pai, que possamos ter uma mudança de conduta, mudança, Amém, ó Pai, de Jesus. hábito, ó Pai, total aniquilação dos pecados em nossas vidas, ó Ó Pai. Deus, Que ajuda. possamos, ó Pai, refletir. E Amém. que hoje mesmo possamos viver a Tua luz. Amém, Pai. E que possamos também, ó Pai, transmitir essa maravilhosa luz fora das quatro paredes dessa igreja. Amém, ó É o Deus. que te pedimos e já te agradecemos
em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Que o amor do nosso Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus e que a consolação do teu Santo e Divino Espírito esteja com teu povo aqui e espalhado por este mundo, hoje e eternamente. Amém. Vamos adorar o Senhor ainda em pé? Você tem o privilégio de abraçar